A lei que trata do abuso de autoridade aprovada pelo parlamento gera indignação entre integrantes de instituições por todo o país. A Justiça e o Ministério Público querem o veto integral do projeto, que aguarda agora a sanção do presidente da República. O projeto de lei que trata do abuso de autoridade precisa apenas ser sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas até isso acontecer, a medida ainda vai gerar muita indignação entre delegados, investigadores, juízes e promotores de justiça. O projeto passou pelo Senado e entrou na Câmara durante a semana, na calada da noite, em regime de urgência, tendo votação simbólica. Ou seja, não é possível saber quem votou a favor ou contra a medida. A matéria trata de 37 itens que podem ser entendidos como abuso de autoridade de integrantes dos três poderes. Procuradores e juízes federais já divulgaram nota de repúdio à aprovação. O projeto de lei também não foi bem recebido pelo Ministério Público de São Paulo. Os promotores encaram a medida como uma forma clara de intimidação e uma tentativa de prejudicar investigações em todo o país. Essa lei veio para beneficiar as pessoas que se beneficiam do dinheiro público, se locupletam do dinheiro público, das pessoas que compõem aí o crime organizado, que estão envolvidas com o crime organizado. Então, essa lei veio para beneficiar essas pessoas. Por quê? Ela contém conceitos amplos e interpretativos aí, das condutas diárias de promotores, de juízes, de delegados, com o objetivo, posteriormente, de intimidar, com o objetivo de fazer com que essas pessoas, com que esses operadores do direito, da lei, se sintam intimidados em exercer a sua própria profissão. Pode ser considerado abuso de autoridade prorrogar investigações, determinar condução coercitiva, divulgar gravações que exponham um investigado, entre outras. Quem desrespeitar pode perder o cargo ou até ser preso. Promotores de Ribeirão Preto, que pertencem ao GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, se reuniram ontem em uma entrevista coletiva para destacar a indignação com os demais itens presentes no projeto. O artigo 34 fala que o juiz pode ser penalizado acaso ele mesmo não corrija erro relevante dentro do processo. O que é um erro relevante? Ninguém sabe. O artigo 17 veda o uso de algemas quando não haja risco de resistência. Risco de resistência para quem? Quem vai medir isso? O advogado que vai defender o réu ou o policial que está lá no dia a dia dando peito para combater o crime organizado no meio de uma favela ou numa arena política qualquer? Quem que vai ser o fiel da balança disso de tipos penais absolutamente abertos? Os itens presentes no projeto poderiam facilmente derrubar uma operação como a Sevandija, que apurou o desvio de mais de 200 milhões de reais dos cofres da Prefeitura de Ribeirão Preto e terminou com a prisão da ex-prefeita Darcy Vera e secretários da linha de frente do Palácio Rio Branco. Muito provavelmente a investigação não teria sido frutífera como foi, uma vez que os investigadores estariam sujeitos a eventual responsabilização civil, penal, por iniciarem uma investigação a partir de denúncia anônima. Então, isso mostra claramente o prejuízo que este novo diploma legal poderá trazer ao combate à corrupção. Esse especialista em gestão pública diz que o projeto de lei vai acabar com a independência do judiciário, comprometendo a democracia. Dependendo da interpretação utilizada, o judiciário pode se sentir ameaçado no sentido de atuar em determinados casos onde falta uma materialidade. Uma legenda quer que a votação seja anulada por um possível desrespeito ao regimento da Casa em relação ao sistema de votação que não poderia ter sido simbólica, sem a identificação dos parlamentares. O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 27 deste mês para sancionar a lei. Aliados do governo devem pedir veto em alguns itens, mas os promotores querem o veto integral do projeto de lei. A sociedade não precisa de uma lei dessa. Nós temos responsabilidade, bom senso suficiente e nós temos já internamente uma corregedoria atuante que fiscaliza integralmente nossos atos e nós temos que prestar conta disso. O que nós precisamos, o que o Ministério Público espera é que se criem normas que visam coibir cada vez mais essa pandemia de corrupção. Assusta, claro que assusta. Isso enfraquece as instituições, isso enfraquece a polícia, isso enfraquece o Ministério Público, enfraquece a magistratura e a sociedade precisa reagir. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Os investigados na Operação Sevandija
sempre negaram envolvimento em irregularidades. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Hoje, com um time de advogados, em Ribeirão Preto está Ricardo Macedo, em São Carlos, Lucas Rodrigues, em Araraquara, Rodrigo Cote, em Franca, vice-presidente da OAB, Assir Matos. Ao meu lado está o promotor, o doutor Romanelli. E eu gostaria de cumprimentá-lo antes de tudo. Uma boa tarde ao senhor, tudo bem? Prazer em recebê-lo. Prazer é nosso, Ribeiro. Muito boa tarde a todos os espectadores. Muito obrigado. Eu vou aproveitar aquilo que Paulo falou sobre a Operação Sevandija. O que está aprovado ou aprovado no Congresso, sem que o presidente ainda tenha assinado para dizer que vale. Mas aquilo que foi aprovado lá interfere nessa operação aqui em Ribeirão? Sem dúvida interferiria. Apenas para a gente se recordar de 3 ou 4 pontos que teriam uma substancial influência, uma substancial capacidade de nós nos vermos hoje perseguidos por conta de atividades que foram feitas na Sevandija. Iniciar o procedimento investigatório através de denúncia anônima. 17 conduções coercitivas que tivemos nas primeiras fases da operação. Relatório de inteligência financeira do COAF. E escutas telefônicas que foram divulgadas, no nosso entendimento é óbvio, com absoluto cuidado e nenhuma exposição da intimidade de ninguém. Mas tudo isso fica hoje, acaso sancionada essa lei como ela está, ao arbítrio de sabe-se quem lá, qualquer pessoa que vai poder sim nos processar no futuro por conta disso. Isso quer dizer que a operação aqui de Ribeirão Preto também pode ir embora, pode ser, não houve, não tem operação, está tudo errado. A lei, ela não leva à anulação dos atos praticados, mas ela é mais grave do ponto de vista pessoal, para o policial, para o delegado, para o promotor e para o próprio juiz. Todos nós ficamos sujeitos a sermos penalizados e, pior, do ponto de vista pessoal, seríamos penalizados pessoalmente. A pessoa física do promotor, do investigador, do policial militar que está na rua todos os dias defendendo a população. Todos nós ficaremos desguarnecidos, com uma grande insegurança jurídica, uma grande dúvida vai pairar sobre as nossas cabeças sempre que tivermos que defender a própria população. Uma coisa que chama a atenção é que daqui a pouco vai sobrar também para a Polícia Federal, que participou da operação, como o senhor disse, para o policial militar que foi buscar o acusado, que sobra para todo mundo se passar. Justamente. Vamos ficar sujeito a um grande alvedrio, a circunstâncias que fogem completamente às nossas próprias carreiras, ao nosso controle externo. Vamos lembrar que o Conselho Nacional do Ministério Público e da Justiça são órgãos recentes e que já estão em plena atividade. Já puniram dezenas de promotores e juízes desviados, assim como existem a Corregedoria Brava da Polícia Militar, da Polícia Civil e a própria punição dos desvios, mesmo no âmbito do Judiciário. Várias das figuras que estão nesse malfadado peça de lei, elas já existem e são sancionadas em outras leis anteriores. É uma lei desnecessária que vem na contramão do nosso momento histórico. Está visando efetivamente a Lava Jato e uma puxada forte para punir quem gostou do dinheiro do contribuinte e levou para casa. Exatamente. Deixa eu voltar agora, deixar o doutor descansar um pouco aqui, que ele deu grandes explicações. Vou conversar agora em Ribeirão Preto com o advogado Ricardo Macedo. O senhor, como advogado, está preocupado com essa lei aí? O senhor acha que a coisa pode pegar para o lado de quem está muito bem intencionado? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde ao promotor Leonardo Romanelli. Boa tarde você que nos prestigia com a sua audiência. Vejam, a preocupação ela é mais institucional, ela é da Ordem dos Advogados do Brasil, que também tem o comprometimento com o Estado Democrático de Direito. Eu entendo que qualquer emanação legislativa, qualquer forma que venha engrandecer o sistema, que venha respeitar a democracia, sempre também será defendida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que, como disse, tem este compromisso institucional também. Observem, eu não sou cidadão porque sou advogado. Eu sou advogado, um pouco talvez mais cidadão pelo direito. E o que me fez advogado foi a cidadania. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil também tem esse compromisso com o devido processo legislativo. A Ordem dos Advogados do Brasil também tem o compromisso com a legalidade e, principalmente, ela tem o dever de defender o interesse daqueles aos quais foram submetidos a medidas da ilegalidade. Então, eventualmente, qualquer diploma legislativo que venha até nós para melhorar, faz com que também tenhamos, no futuro,
termos mais técnica, mais ética e mais coragem nas nossas ponderações, nos nossos pareceres, nas nossas orações. Eu acho que isso é bom senso também, né, da classe política, né, que está faltando bom senso, parece um interesse corporativo muito bem claro nisso tudo. Se a gente não tivesse outro lado também, a gente vai se enroscar definitivamente. Deixa eu ir agora até São Carlos conversar com o advogado Lucas Rodrigues. Doutor, que definição é essa para dizer que está tendo abuso da justiça, do policial, enfim, que abuso é esse? Não tem uma linha meio tênue aí para confundir esse tipo de abuso que está tentando ou estão tentando pregar? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor. Oferecer aí meu abraço ao doutor Romanelli aí no estúdio com o senhor e também aos colegas advogados que nos acompanham nesse debate, porque foi um tema tão pouco discutido no Senado, no Parlamento, que abrir essa chance para se debater esse assunto é de muita importância. O senhor tocou num ponto especial. Esse texto traz impropriedades técnicas legislativas assim absurdas. São palavras abertas, né? Já no primeiro artigo diz que a culpa, né, a culpa seria atribuída ao agente que age por mero capricho. Esse termo já é totalmente subjetivo. O que seria mero capricho? Apesar da lei dizer que não pune a hermenêutica, a interpretação do juiz, do promotor, da autonomia do delegado, a lei também ela traz situações paradoxais. Por exemplo, na concessão de um habeas corpus. Se esse habeas corpus não for concedido de forma manifestamente cabível, o termo da lei, esse juiz pode responder de forma criminal, né, de forma penal. Mas o que é manifestamente? É evidente que a convicção do juiz naquele momento para negar ou para autorizar essa medida tem que ser manifesta, né? Ele precisa ter convicção que aquilo ali não traz uma plena certeza. Então, você realmente continua criminalizando a hermenêutica e a interpretação. O que já existe mecanismos de controle razoáveis para ser feito, como a revisão em segundo grau, a lei de improbidade, as corregedorias. Não quero dizer aqui, professor, que não existe abuso de autoridade, né? Mas é preciso pensar na oportunidade, na conveniência de se tratar esse tema agora, se o grande problema é o abuso de autoridade ou esse crescimento da corrupção e da criminalidade. São temas que temos que pensar quando o legislador traz um assunto para ser criado num texto legislativo e faz isso dessa forma, sem debate, violando claramente o jogo democrático. Vou a Araraquara agora, advogado Rodrigo Cote. Doutor, o que foi aprovado aí no Parlamento brasileiro estava parado lá. Ninguém estava tomando muito conhecimento, deixa para cá, deixa para lá, de repente vem para a votação. Essa correria interessa a quem? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor. Boa tarde aos colegas advogados. Boa tarde ao promotor Romanelli. O interesse, ele é um interesse de toda a sociedade, não temos dúvida disso, né? Há também um interesse coletivo em que condutas que não se coadunem com os dispositivos legais, elas sejam repelidas, evidentemente. Como bem disse o colega que me antecedeu, existem sim alguns termos na lei que acabam deixando ela à mercê da interpretação. Mas lembrando que trata-se de uma ação penal em que aquele que cometer uma das condutas criminosas descritas na lei será processado pelo promotor de justiça, né? Terá uma denúncia oferecida pelo promotor de justiça e um juiz de direito irá julgar, né? Com relação aos advogados, a advocacia ela é imprescindível à administração da justiça e isso consta no texto constitucional. E o respeito às prerrogativas dos advogados, ela é imediata. O advogado precisa exercer o seu mistério com liberdade, com autonomia, evidentemente respeitando as regras, respeitando a lei e sempre com muita ética. A lei, ela também coloca à frente a prerrogativa do advogado e pede que as autoridades respeitem essas prerrogativas, sob pena de responderem criminalmente caso descumpram alguma regra e firam alguma prerrogativa do advogado.
Vou à Franca agora, vice-presidente da OAB, Assir Matos. Doutor, o Congresso está fora de sintonia, o Congresso está pensando no próprio umbigo, o Congresso está afrontando a sociedade civil. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Eu discordo um pouco, viu, professor? Discordo pelo seguinte, acho que a lei permite algumas interpretações, como toda lei permite interpretação. O fato dela deixar um campo mais aberto, né, de justificativa ou de análise, essa lei era necessária. Necessária no sentido do que o abuso de autoridade não tinha algumas definições. Quando é que se caracterizava um abuso de autoridade? Só para ter uma ideia, a OAB há muito tempo vinha pedindo a criminalização das prerrogativas, porque muitas vezes o advogado, no exercício da sua profissão, para defender o cidadão da força do Estado, que muitas vezes vinha com abuso de autoridade, não tinha respaldo algum. É comum quem faz criminal, às vezes você ficar 1 hora, 2 horas esperando para ser atendido numa delegacia de polícia ou para falar com alguma outra autoridade, enquanto a pessoa está lá já prestando depoimento. Quando o advogado chegava para falar, a resposta assim, doutor, já está confessado, já está tudo. E você estava lá esperando. Isso não é justo, agora não vai poder mais fazer dessa forma. Vai ter que chegou o advogado, a autoridade vai cumprir a lei. Para mim, basta a gente pensar o seguinte, se eu sou uma autoridade, eu sou um cumpridor da lei, não preciso me preocupar com essa lei. O termo é aberto, mas eu fiz correto o que eu tinha que fazer. Eu vou investigar. Você vai investigar corretamente. Pega essa questão do COAF que fizeram com o senador. É inconstitucional, está errado. O próprio Código Tributário não permitia fazer isso. Então, bastava pedir uma autorização para o juiz sempre deferiu, com muitas raras possibilidades, o juiz indefere um pedido do promotor de justiça. Basta seguir a lei, pega o Código Tributário, pega o artigo, se não me engano, aqui 198, 180, você pede para o juiz autoriza, você pega a compartilhamento das informações e você abre o processo. Qual a dificuldade de fazer isso? Pode ser que a lei traga um pouco de delay, um pouco mais de demora, mas daí falar que a lei vai impedir a autoridade, para mim eu acho que está tendo uma questão assim, então polemizando ainda não se existe. A polêmica ainda nem existe ainda, porque veja, vai depender de uma interpretação. Se a lei passar, se o presidente sancionar a lei, assim que começar as primeiras situações, quem vai julgar? Vai ser o próprio judiciário. Então acho que não teria um problema tão grande ainda. É boa reflexão. Tá bom, vamos refletir bastante. Se eu voltar aqui conversar com o promotor Romanelli, doutor, uma das coisas que a gente está tentando entender, o debate que a gente tem que estabelecer lá no Congresso é um debate político. Nem sempre lá no Congresso se tem o conhecimento da lei, o conhecimento jurídico e se passa o pé pela mão, só pelo interesse político. No que foi debatido rapidamente lá, o senhor acha que valeu só o interesse político e o jurídico por desconhecimento ficou do lado? Não tem nenhuma dúvida de que o conhecimento jurídico foi escanteado e não apenas o conhecimento jurídico, mas, sobretudo, a participação das instituições e da própria sociedade civil. Poucas vezes se viu um projeto tão importante que importa a tanta gente, que é a sociedade que está em jogo, é a defesa da própria sociedade que está em jogo e não de promotores, juízes e policiais, é a defesa da sociedade em primeiro lugar. E isso foi um projeto que ficou 2 anos parado no Congresso Nacional e veio a ser votado na calada de terça para quarta-feira de madrugada, sem sequer constar da pauta, da ata daquele dia, em regime de urgência. Obviamente, houve um gravíssimo, apenas para começo, de falta de técnica legislativa. A maneira como eles fizeram já mostra que algo de muito errado foi feito. Por que não foram chamadas as instituições? A Associação dos Magistrados. Por que não foi chamada a OAB? Por que não foi chamada a Associação Nacional do Ministério Público? A Associação dos Delegados, das Polícias Militares e assim por diante. É um projeto tão complicado do ponto de vista técnico, que embora no artigo 2º ele fale que ele também é válido para políticos e parlamentares, eu indago qual artigo específico dos mais de 30 que a lei trouxe pune políticos, parlamentares, prefeitos ou executivo? E eu já respondo, nenhum. Todos eles são voltados para pessoas que têm ou que investigar ou
que trabalhar na acusação ou no julgamento. Ou seja, é uma lei com um foco muito específico de caráter intimidatório. Se fosse uma lei separada, concordo absolutamente com o que o advogado Assir colocou. A lei de abuso de autoridade, ela data de 1965 e realmente ela precisava de revisão. Várias garantias dos advogados precisavam ser melhor tratadas, mas não dessa forma. Não ao arrepio de outras garantias que são importantes para a nossa sociedade. Corporativismo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E num momento muito ruim. Isso. Num momento muito ruim. Infelizmente, isso para nós é o segundo capítulo do Código da Impunidade. Essa lei, ela não está jogada solta no mundo como se não fizesse parte de nada, não. Ela se insere num momento histórico muito grave do Brasil. Nós somos o 105º país de transparência, de corrupção. Somos o 10º país que mais mata pessoas no mundo, 65 mil mortos no último ano. E o problema, então, do país vai se resolver punindo promotores e juízes? Não conseguimos realmente compreender qual que é a relação com o momento histórico, apenas que façamos a leitura pelo lado dos interesses corporativistas de quem os tem. Já fizeram a restrição do COAF, que eu me peço licença para discordar do colega que falou a esse respeito, do Rodrigo e do Assir também. O relatório de inteligência financeira do COAF, ele é previsto em tratados internacionais, assinados por dezenas de países civilizados. Não é algo ilegal, ele é previsto, não equivale a uma quebra de sigilo bancário completa. Ele é pontual, ele deve tratar apenas de situações extremamente suspeitas. Foi visto lá na década de 80, 90 para combater os grandes criminosos, os grandes traficantes de drogas, que agiam sobretudo na América Central. Enfim, isso tudo tem uma história por trás, não foi uma violação de sigilo. Volto a Ribeirão Preto, o advogado Ricardo Macedo. Doutor, eu gostaria de novo de tentar entender a definição para abuso de autoridade. Esse abuso de autoridade passa por quais caminhos dentro daquilo que foi colocado no Parlamento brasileiro? Que abuso é esse? Que abuso foi cometido e que abuso não pode mais ser cometido quando a gente começa a fazer algumas investigações. O que é abuso de autoridade? Para todos nós podermos entender. O abuso se caracteriza pelo excesso ou pelo desvio de poder. Todas as vezes que você tem um dever, e no caso aqui, as instituições policiais ou até mesmo os ministérios públicos de investigar, e eu vou dizer dever, poder e não poder, dever, se caracteriza forçosamente em cumprir o mandamento legal ou o mandamento constitucional, respeitando sempre os direitos e as garantias individuais. Isso também vale para o parlamento, ou seja, o parlamento, ao elaborar um projeto de lei, ele tem que obedecer o chamado devido processo legislativo, que agora culmina a sanção presidencial. Ou seja, não adianta você fazer as coisas ao arrepio da ciência, como disse o promotor, sem chamar as instituições que conhecem do assunto, que são capazes de debater o assunto com técnica e os posicionamentos adequados. Eu verifico também uma grande falta nisso tudo, não é? Brasília é um local onde se paga bem, se tem bons cargos e nós temos políticos que podem estar muito bem assessorados. Cadê esses assessores que vão trazer a técnica à tona para melhor elaborar um projeto de lei? Reporto-me aqui lá atrás, aos anos 60, se não estou sendo traído pela memória, quando Oscar Niemeyer projetou Brasília, e assim o fez sob a forma de um avião, magistralmente, por sinal. Talvez se esse projeto fosse hoje, eu acredito que ele deveria projetar Brasília não sob a forma de um avião, e sim sob a forma de um camburão, infelizmente. Infelizmente. Em São Carlos, advogado Lucas Rodrigues. Doutor, tudo aquilo que está lá para ser sancionado, não sabe se vai, se não vai, decisão tomada, decisão política, não traz alguma insegurança jurídica, não? Professor, essa palavra aí é bem apropriada, porque o que essa lei, na forma que ela está trazendo, que ela está sendo apresentada, é o que ela vai promover, um total desequilíbrio do sistema de justiça no país. Evidentemente que, como advogado, me seduz um pouco a possibilidade de haver mais proteção para o meu trabalho, com a criminalização de atos, né, que violam as nossas prerrogativas. Mas a gente tem que ver o conjunto da obra, né, o conjunto da obra. O que tem dentro dessa lei que vem junto com essas pequenas
rebarbas que de repente pode trazer um prejuízo para a coletividade, né? Então são esses pontos. Eu destaco aqui, por exemplo, a questão das algemas. O judiciário já decidiu isso com súmula vinculante, já chegou a um ponto de equilíbrio nessa questão. Agora você traz uma penalidade para um policial que tem que avaliar o risco, né, de se usar ou não as algemas. Eu dou um exemplo, num tribunal do júri, evidentemente que não há, muitas vezes, condições de haver uma previsão se a pessoa vai ter uma atitude ali. Nós somos seres humanos, temos impulsos. Então, muitas vezes, os policiais fundamentam a necessidade da algema e isso vai começar a inibir e desestimular desde o policial ao promotor e ao juiz também. Isso, infelizmente, traz também um prejuízo para o próprio advogado, para a defesa, né? Porque você vai promover um desequilíbrio dos agentes que trabalham com o processo, né? E, de repente, isso pode sair como um efeito contrário. Esse processo ainda vai ter que ser discutido, vai passar aí pela análise do presidente, vai passar pela análise do próprio Congresso Nacional, pode ser judicializado, declarado inconstitucional, mas da forma como está, deveria ser vetado integralmente, para não se correr o risco de se criar um Frankenstein. Alguns casos foram muito bem tratados aí na lei, a individualização da pena, né, que era muito branda e também era mal distribuída, a questão mesmo de tipos penais como a carteirada, a famosa carteirada, também alguns destaques para lesões e torturas, são pontos fortes dessa lei, são questões técnicas que foram bem feitas, porém, podem ser tratadas em momento oportuno e de forma mais detalhada e dirigida, não num contexto político em que se sabe, obviamente, que isso é uma forma de reação ao combate à corrupção aqui no país. Eu vou agora até Araraquara, advogado Rodrigo Cote. Doutor Rodrigo, a sociedade civil tem que se posicionar de que maneira, entendendo que qualquer ato de corrupção precisa, sim, da sua apuração, precisa de todo um trabalho legal, mas qualquer ato de corrupção mexe no bolso nosso de cada dia e nos interesses todos de uma sociedade civil. Qual que é o posicionamento que ela tem que ter? Entendo que, primeiramente, é necessário que o cidadão ele se informe sobre esse projeto de lei. Ele busque esse projeto, ele leia o projeto e assim ele possa ter sua convicção, ele possa ter o seu entendimento. Entendo que isso é muito importante hoje. Atos de corrupção, eles são lesivos. Atos de corrupção, eles mexem diretamente com o cidadão, com as famílias brasileiras e devem obrigatoriamente ser punidos. Isso que aqui nós estamos fazendo hoje é o que deve ser feito com mais profundidade. O debate, dois colegas concordam, um discorda, o outro pensa de outra forma. Isso é importante para nós, que nós possamos debater. Mas é necessário que as pessoas conheçam o projeto. E conhecendo o projeto, possam formar sua convicção, cheguem até o seu parlamentar que foi eleito pelo voto e leve até ele o seu posicionamento. Entendo, evidentemente, que é necessário que seja atualizada essa lei, que seja reformada essa lei de abuso de autoridade. Mas nós devemos equalizar. O colega que me antecedeu utilizou a palavra-chave, equilíbrio. Não desrespeitar prerrogativas de advogado, mas ao mesmo tempo não permitir que criminosos eles consigam sair impunes ou ter vantagens processuais. Por isso o equilíbrio é importante. Vou à Franca agora, presidente ou vice-presidente da OAB, Assir Matos. Doutor, como o jovem fala, qual é o barato da OAB agora em relação a essa lei que aí está para ser sancionada? Como é que pode mexer, como é que não pode? O que esperar? Eu acho que
uma pena que ela foi votada tão rapidamente. Se pudesse falar alguma coisa assim, poderia ter sido um pouco mais deliberada. Como o promotor disse, eu concordo com ele, poderia ter chamado os Ministério Público, a magistratura, a própria OAB, os delegados para debater um pouco mais. O fato é que a lei agora existe. E se a lei for sancionada, nós vamos ter que saber que essa lei ela passa a integrar o ordenamento jurídico e ela tem que ser cumprida e obedecida. O que eu vejo no sentido assim, não necessariamente essa lei vai impedir o combate à corrupção. Essa lei, nós precisamos, o momento foi ruim, mas pode dar essa impressão para a sociedade ou para todos nós que ela vai impedir, vai diminuir a fiscalização com relação à corrupção. Eu não penso dessa forma. Se a gente dissociar, o fato é que existe uma lei. Essa lei está muito clara como finalidade do quê? Qualquer autoridade continue fazendo o seu trabalho dentro da lei, que não tem problema. O que a lei vem punir é o abuso. Quantas vezes as pessoas já foram levadas para uma delegacia ou para serem ouvidas sem ter sequer numa situação de flagrante? E nós sabemos que não tem isso e às vezes estava voltando a aparecer isso. Quantas vezes as pessoas já foram algemadas e colocadas sem ao menos apresentar uma resistência? Agora está lá o crime sobre isso. Então veja, eu sinto que o momento foi ruim, mas que essa lei, eu volto a falar que essa lei era necessária para colocar alguns parâmetros no seguinte: autoridade, cumpra a sua função, faça o seu papel sem exagero, porque infelizmente nós tínhamos e temos algumas autoridades que acham que pode tudo e não pode mais. E aí eles se pautavam no quê? Como na lei de abuso de autoridade não tinha uma definição muito clara, não tinha uma sanção, acabava tendo um abuso. Então acho que a lei traz para uma outra realidade. Vamos pensar e atuar agora com mais responsabilidade. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube os advogados. Em Ribeirão Preto, Ricardo Macedo. Em São Carlos, Lucas Rodrigues. E em Araraquara, o Rodrigo Cote. Em Franca, o vice-presidente da OAB, Assir Matos. Está aqui do meu lado o promotor Romanelli, que tem uma participação muito importante no caso Sevandija aqui em Ribeirão Preto, e o senhor vem mexendo e entendendo toda a dinâmica daquilo que tem a corrupção. Agora, uma coisa que chama a atenção, doutor, é que nós temos interpretações meio estranhas na justiça brasileira. Os jovens querem aprofundar o debate, os mais veteranos, opa lá, vamos segurar. O que vai acontecer a partir de agora com a lei que aí está para ser sancionada? Vence o jovem, vai ficar mais maduro o velho, como é que vão ficar? A gente realmente espera, dentro do Ministério Público Nacional, que a lei seja integralmente vetada ou ainda, caso que não seja, que ela seja judicialmente derrubada pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. Vários pontos dela chegam a ser bizarros, e eu vou dar um exemplo concreto, concordando muito com o que o colega Rodrigo aqui, advogado, colocou sobre a necessidade de aprofundamento do debate e das pessoas conhecerem o projeto de lei. Então, vamos dar um exemplo concreto do que aconteceria no caso real. Pois não. Você transfere o Marcola, de onde ele está hoje, em Brasília, salvo engano, volta ele lá para Rondônia, para algum lugar, alguma penitenciária federal mais distante, e você o algema. O advogado dele vai poder processar o policial federal que algemou. Sabe por quê? Porque um dos artigos, não lembro se é o 9º ou o 11º, diz lá: algemar o preso quando não há risco manifesto na sua conduta. O Marcola vai dizer para o advogado dele: mas naquele dia eu estava tão bonzinho, eu não oferecia risco a ninguém, não precisava ser algemado. O colega colocou: mas é o Ministério Público que vai oferecer a denúncia. Eu discordo. O Ministério Público tem 6 meses para oferecer a denúncia de ação penal pública. Todavia, encerrado esse prazo, o próprio advogado do Marcola vai poder processar o policial federal que estava cumprindo suas funções com um dos presos, um dos bandidos, um dos marginais acelerados mais perigosos, se não o mais perigoso do Brasil. E ele vai poder ser punido por isso. Isso é o que vai acontecer no caso concreto. Quem vai querer trabalhar nesse estado de coisas? Os políticos vão querer roubar e os criminosos organizados vão querer se vingar da sociedade representada pela lei, pela ordem, pelo Ministério Público, pela polícia. Essa dubiedade que o senhor apresentou, que é o problema no que está na lei. A gente não consegue entender a lei. Justamente. Ela é extremamente aberta, Isso. ela tem vários tipos, Sim. várias figuras penais
que são manifestamente, são tipos penais que não dizem nada, que ficam ao alvedrio do intérprete da lei. E vai saber como que isso vai ser levado, até porque uma das sanções imediatas da lei está nos dos seus primeiros artigos, é a indenização. A primeira coisa que vai acontecer é mexer no bolso, no órgão mais doloroso de todo ser humano. E aqui a gente, encerrando aqui a participação, sobre a sua pergunta, o que isso vai acontecer agora? Como vai ficar? Nós já vimos essa história. O mundo já viu essa história na Operação Mãos Limpas na Itália. Acabou exatamente da maneira que o Congresso Nacional e alguns setores da política pretendem que acabe. Restringindo o COAF num dia, lei de abuso de autoridade no outro, e já tem o próximo projeto de lei que já está aí na imprensa. Para aqueles que acompanham com mais cuidado, já sabem, o próximo projeto de lei é para derrubar, para manietar, para algemar a colaboração premiada. Ou seja, está vindo sim um Código Penal da impunidade, do qual este é apenas um capítulo, um dos primeiros capítulos que vamos viver. Todavia, a nossa sociedade cívica, o nosso Brasil, ele já é forte, já é muito democrático, já é muito republicano. Vimos isso em 2013, quando as ruas derrubaram a PEC 37, que queria proibir o Ministério Público de investigar. Não esperamos hoje outro movimento que não como aquele que tivemos em 2013. Promotor, muitíssimo obrigado pela sua presença, seus esclarecimentos no Jornal da Clube. A última fala do senhor importante. Deveríamos conhecer o que fizeram com a Operação Mãos Limpas, que vem de lá e encrenca para cá. Exatamente. Muito obrigado. Eu agradeço.